Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Meus amigos, hoje é dia de Vascão da Gama no Maraca. Hoje é dia de clássico pesadão, clássico repleto aí de polêmica, de rixa. A gente vai falar sobre esse jogão de bola que, tem tudo e vai ser o divisor de águas aí do Vasco da Gama, hein? Se ganhar, é o céu. E se perder? Vamos pensar nisso não, porque o Vasco vai ganhar. E vai ganhar bonito. E a gente vai falar aqui também sobre a situação aí de reforços, várias novidades aí estourando antes do jogo do Vascão da Gama. Isso mesmo. Então nos acompanhe até o final para que você possa ficar inteirado sobre as notícias do Vascão da Gama. Antes que Deus possa abençoar as nossas vidas. Sem as bênçãos do Senhor, não somos nada. Mas vamos lá. Vamos pedir a vocês aqui para se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Laureano, isso enche o saco, mas a gente tem que fazer a divulgação aqui do nosso trabalho também. Vamos lá, Vasco da Gama e Fluminense hoje. Mano, esse clássico foi cercado aí de polêmica. O jogo começou antes, fora de campo. O Fluminense aí criou uma polêmica danada com relação à situação de ingressos. A gente sabe que o Maracanã tem aí 80 mil assentos aí. O Fluminense, no primeiro momento, só colocou 50 mil ingressos, dividiu aí 25 mil para o Vasco, 25 mil para o próprio Fluminense. O Vasco fez uma solicitação aí, pedindo verdadeiramente para que o Fluminense cedesse parte desses ingressos. O Fluminense não cedeu, aí veio a Ferdi, se intrometeu na situação, colocou mais 10 mil ingressos e, meu irmão, eu estou até com receio que toda essa rivalidade vá para dentro de campo e a gente tenha um jogo aí com os nervos aflorados. Mas o seguinte, né? Ontem, o nosso treinador Maurício Barbieri definiu a equipe aí, certo? A tendência é que ele jogue aí com o Léo Jardim no gol, com o Pumita Rodrigues na lateral, a dupla de zaga ali, Miranda e Léo Pelé, Piton compondo aquela linha ali de 4, lá na frente, né? No meio campo, melhor dizendo, De Luca e Jair, né? Nenê, embora tem jornalista aí dizendo que o Alex Teixeira poderia começar jogando, Peck, Eric e Pedro Raul, certo? Então, seu time do Vasco da Gama aí que vai enfrentar o Fluminense. O Fluminense até aqui devendo bastante, né? O Fluminense não é nenhuma Princesa Isabel também. Dá para ter jogo aí e o meu placar é 2-1 para o Vascão da Gama. A gente vai fazer uma live pré-jogo lá do Maraca, hein? Vou fazer lá do Maraca, estarei lá presente. Bom, e é o seguinte, você está contente? Você vai ficar mais contente ainda, porque o próximo jogo, que é contra o Botafogo, pode ser que a gente já tenha novidade aí com relação a reforços, porque Manu Capasso chega hoje. O Vasco vai acelerar aí todo o processo de documentação para colocá-lo aí no BIRA, que é o boletim informativo daqui da Federação do Estado do Rio de Janeiro, para colocar no BID, que é o informativo da CBF, para já no próximo jogo a gente ter um reforço aí de peso, né? Então, Capasso chegando hoje, certo? Olha, meus amigos, o Vasco apostando em mais um grande zagueiro, Sérgio Barreto pode aparecer aí no Vasco da Gama, está muito quente, está esquentando essa negociação com esse zagueiro, excelente zagueiro,
capitão, o jogador tem 23 anos, é capitão do Independente, tem um espírito de liderança e, cara, porra, a titularidade ali na zaga do Vasco da Gama vai ser difícil da gente cravar com a chegada do Sérgio Barreto quem será o titular. A gente teve aí umas novidades aí com relação à situação de volância também, porque o Andrei parece que já não vem mais, o Chelsea não quer liberar, a gente acabou perdendo aí o Aranguiz, né? O Bruno Henrique, o Vasco agora tem um concorrente que é o Santos também cogita a contratação aí do Bruno Henrique, aquele que foi do Corinthians, que foi do Palmeiras, né? Mas é o seguinte, eu ontem estava falando na live, pô, estou conversando com muitas e muitas e muitas pessoas. Olha, o Vasco está dando uma segurada nessa situação de volante para esperar o meio do ano para trazer o Souza. E eu estou com receio dessa contratação, porque o Souza está contundido. Então, eu tenho quase certeza que o Souza vai pintar aqui no Vasco da Gama no meio do ano. O Vasco aí, a situação do Santiago Reis aí, por enquanto o Vasco não formalizou proposta oficial, muitas pessoas me perguntando aí, e aquilo, né? A gente fica na expectativa para que possa acontecer alguma coisa. Falando aqui sobre a situação do camisa 10, tá? Agora, na parte da manhã, eu conversei com várias pessoas, cara, as pessoas dizendo que está muito próximo do Vasco fazer esse anúncio. E esse anúncio pode acontecer na próxima semana, certo? Eu estou indo com cautela, porque é o seguinte, não adianta a gente ficar falando aqui toda semana que pode não acontecer. Mas é o seguinte, o Vasco deve anunciar um camisa 10 antes da estreia da Copa do Brasil, tá? Antes da estreia da Copa do Brasil. Notem aí. Bom, sobre a situação aí de atacante, tá? O Vasco também. A situação do Lelê aí tá praticamente sacramentada. E para a gente fechar o vídeo aqui, a gente vai falar de duas situações. Ezequiel Barbo, que é um jogador que interessa muito o Vasco da Gama, apesar das cifras serem muito altas aí. O Vasco tem muito interesse aí no jogador que hoje atua na reserva do River Plate, certo? Um excelente jogador aí que pertence ao Atlanta United. E a situação lá do Diego Valosca, deixei até por último para poder falar. Meu amigo, minha amiga Cruz Maltino, tem proposta do Vasco da Gama, certo? Tem proposta do Vasco, seria a maior transação da história do Vasco da Gama, 50% pelos direitos econômicos do atleta, 18 milhões de reais, picotando demais lá na Argentina. Enfim, o Vasco está se reforçando aí, notícias excelentes aí antes da partida, e eu espero que o Vasco da Gama se reforce muito mesmo, porque iremos precisar. Mais tarde, estamos lá no Maraca, torcendo para o Vasco ser campeão. Valeu? Um beijo do Gordo. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!